Voltamos com o programa Papo Reto, com o pastor Clodoaldo, aqui da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. E eu gostaria de mostrar aqui para vocês esse cartaz aqui do Robson, né? Onde tem uma mulher muito bonita, né? Uma mulher muito bonita, tá? A todos vocês que vão participar desse evento Quilombo Livre, meus parabéns. E se for possível, Robson, estarei lá para ver o seu trabalho, prestigiar o seu trabalho, que eu sei que é muito bem feito. O Robson, uma vez, eu era proprietário da franquia da Amil, e ele chegou lá com o filho dele pedindo um patrocínio para o filho correr. Eu olhei aquilo ali, olhei o Robson, olhei o filho dele, falei, cara, será que isso vai dar um corredor? Né? Mas, enfim, assumi, pedi para a Amil o patrocínio, a Amil concedeu o patrocínio e o Robson fez do filho dele um corredor, né? Um abraço, Robson, e qualquer coisa estamos à disposição. A Igreja Avivamento Bíblico, pastor, qual é a diferença da Igreja Avivamento Bíblico com as demais denominações? Qual que é a proposta da Avivamento Bíblico? A pergunta ela é complexa, né? A diferença... a pergunta é o diferencial, né? No meio de tantas igrejas... Tem que ter um diferencial, né? No meio de tantas igrejas... Porque eu vejo alguns evangélicos que brigam com o pastor, falam, aqui eu não venho mais, eu vou montar minha própria igreja, aqui eu não venho mais. E sai e vai e monta uma igreja. Aí ele põe uma placa lá. É isso? Mas isso não é apenas entre nós, né? As religiões no Brasil, na América do Norte, nos Estados Unidos e no Brasil, é mais ou menos assim. Tem um movimento lá, o líder faz novos líderes, os novos líderes acabam se achando autossuficientes, briga em algum conceito de ideias e abre lá uma nova religião, uma nova seita, ou no caso aqui, uma nova igreja. O movimento bíblico, ela foi iniciada em 1946. Alguns jovens seminaristas que estavam se preparando para o ministério pastoral do seminário da Igreja Metodista do Brasil, ali em São Bernardo do Campo. E aqueles meninos, aqueles jovens, eles estavam observando a conduta dos jovens da igreja de forma geral naquela época, na década de 40, e segundo a concepção deles, aquelas pessoas, mesmo na igreja, eles estavam vivendo uma vida secular muito ativa e se afastando da piedade, do amor, da prática da oração. E então eles começaram orando e tal, e criaram-se um grupo chamado Grupo do Clamor. Grupo do Clamor. Isso em 1946. 46, né? Em 45, 44, 45. Em 46 vai surgir a igreja. E aí eles tiveram uma experiência... as pessoas que nos acompanham devem já ter ouvido essa expressão. Eles tiveram uma experiência pentecostal, uma experiência com o Espírito Santo, aquela coisa. E quando eles têm aquela experiência, o vigor, o ânimo deles aumentou. Mas naquela época, eu digo naquela época, a igreja metodista, eles não aceitavam esse movimento. Na época não aceitava esse movimento. Então, eles foram convidados, essa é a expressão, eles foram convidados, ou vocês renunciam a essa prática de oração fervorosa do Pentecoste, ou vocês sairão da igreja. E eles disseram, não, essa experiência foi boa para a gente, essa experiência nos trouxe temor, nos trouxe respeito, nos trouxe uma piedade, então nós vamos sair do movimento. Aí deixaram a igreja metodista. A princípio não, a princípio eles queriam continuar dentro da igreja metodista, mas não foi aceito e eles começaram então uma igreja em 1946. A data de inauguração de instituição, nós celebramos o aniversário da igreja 7 de setembro. 7 de setembro agora desse ano, nós completamos 71 anos de fundação. 71 anos. A sua pergunta é qual o diferencial? Nós temos uma missão, eu peguei a colinha aqui, a nossa missão, a missão da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico é evangelizar e discipular as pessoas, curá-las integralmente, levá-las ou torná-las
adoradoras de Deus, ajudando elas através dos dons, equipando através dos dons espirituais para que elas sirvam o próximo, né, a Deus, e dessa forma glorifiquem ao nome de Jesus Cristo. Essa é a nossa missão, essa é a proposta da nossa igreja, e quem participa sabe disso. Nós procuramos atender as pessoas como indivíduo. Você, no movimento bíblico, você não é um número, você é uma pessoa importante para nós. Isso eu sou testemunha, o pastor aqui é parceiro, viu? Muito parceiro. Mas falando da crise do Brasil, você pulou e tal, deu um nó no apresentador, mas vamos lá, eu vou te apertar. Foz do Iguaçu, como é que o pastor considera os fatores políticos de Foz do Iguaçu? Como é que o senhor está vendo esse novo ano, com um novo prefeito, vice-prefeito, um novo secretariado? Como é que o senhor está vendo essas coisas todas novas? Então, Foz do Iguaçu é um desafio para a gente responder isso, né? Eu cheguei em Foz em 2011, nós tínhamos o prefeito Paulo McDonald, né? Ele era o prefeito na época. Na sequência, nós tivemos o prefeito Reni Pereira, e que teve seu mandato interrompido, de certa forma, assumiu a vice, né, Dona Ivone. Dona Ivone, gente muito boa, muito querida. Com o final do mandato da Dona Ivone, nós tivemos uma surpresa, né? O nosso prefeito não assumiu a presidente da Câmara de Vereadores, né? A Dona Inês, que ficou durante um período sendo a nossa prefeita, e hoje até a eleição do atual prefeito, né? O Chico. Então, o Chico brasileiro, né? Então nós temos aí um raciocínio em 6 anos nós estamos no quinto prefeito. Estamos no quinto prefeito. E o que eu fico pensando, Flávio e amigos que nos acompanham, é que se esses 5 prefeitos tivessem na sua maneira de administrar, na sua maneira de ver a política, né, como naquela corrida de atletismo, revezamento de 4, né, por 100, eles correm, um corre com bastão, entrega para cada um passo, e no final é a equipe que ganha. Se cada prefeito fizesse o seu trabalho e o prefeito que assumisse desse sequência no trabalho que aquele fez e colocasse o seu projeto e levasse até o final do mandato e o próximo, mas infelizmente isso não é um problema de Foz. Infelizmente cada gestor público ele faz, juntamente com o seu grupo político, uma ideia, e quando o outro assume, tudo que ele fez é deixado de lado, muitas vezes deixado de lado. Na verdade é destruído, né? Pode-se dizer que em alguma situação sim, em alguma situação sim. Projetos maravilhosos que essa gestão está fazendo e tal, o outro assume, ele dá prioridade a outras coisas e ignora isso. Nós temos uma série de situações, né? Nós temos uma série de situações, não só na cidade de Foz. Enfim, o que eu vejo na política de Foz, pessoas, infelizmente, ainda não tiveram a grandeza de ver a cidade como algo da sociedade, e ele está ali apenas para fazer o seu trabalho e deixar para o próximo, que vai deixar para o próximo, e nas sequências nós teríamos uma sociedade muito mais tranquila. A senhora Inês se elegeu vereadora, de repente foi para presidente da Câmara, de repente ela foi para prefeita, e hoje ela assume o cargo na Secretaria da Saúde. Sim. O que a saúde de Foz do Iguaçu? Como é que o senhor vê a saúde de Foz do Iguaçu? Está andando? Mudou alguma coisa? Melhorou alguma coisa? Então a questão da saúde é uma questão... Porque já passaram várias pessoas pela Secretaria da Saúde. Sim. A questão da saúde, Flávio, ela acaba sendo a menina dos olhos da sociedade, que as pessoas procuram, né? No começo do programa, vocês perceberam que eu passei por 6, 7, 8 cidades. Essas 8 cidades que eu passei são várias regional de saúde. Então eu já vi coisa muito pior do que Foz. Então se você perguntar, pastor,
a saúde de Foz, em comparação aos lugares que o senhor passou, eu diria, ela está bem avaliada. Mas... Olha só, como é que é? Pode repetir? Em comparação com muitos lugares que eu passei, e não foi uma nem duas regionais de saúde, eu passei por algumas regionais de saúde, como consumidor da regional de saúde, né, a saúde de Foz, em comparação com as outras, ela está bem avaliada. Essa observação do pastor é muito importante, quer dizer, não quer dizer que a saúde de Foz do Iguaçu não possa melhorar, mas ele está avaliando a saúde de Foz do Iguaçu comparada com 8 outros municípios que ele viveu como um aspecto positivo, um aspecto bom. É isso? Exatamente. Que bom. E se você pega Foz, você pega a saúde de Foz em comparação com a saúde do Brasil e faz um comparativo, há elogios. Não, eu frequento ali o posto da Vila Holanda, né? E eu percebo que o atendimento realmente mudou, os médicos estão mais simpáticos, as enfermeiras, as atendentes, enfim, alguma diferença aconteceu. Agora, precisa acontecer mais coisas, precisa melhorar muito ainda, mas aparentemente está no caminho certo. Exato. Exato? Educação, pastor. Educação. Esse é um assunto seríssimo. Também. Muito sério. A educação, ela tem os seus elogios e as suas críticas, né? E eu, como pedagogo, formado em pedagogia, nós temos a maior dificuldade, a minha opinião, e é muito comum dessa opinião, o problema da educação é que ela é gerida ou cuidada por políticos e não por pessoas da área. Hoje o que acontece, o que nós vemos, são os pais entregando os filhos para os professores educar. Isso. Não é? Eu, na minha concepção de vida, eu acredito que quem tem que educar são os pais. Né? A educação vem de casa. A escola, o professor está lá fazendo o seu trabalho bem feito, mas o professor ele tem que ensinar matemática, geografia, história e outras matérias, né? O professor, no meu ponto de vista, não tem obrigação nenhuma de educar filho dos outros. Mas esse é um conceito que foi transferido, não poderia precisar a data, mas essa é uma ideia dos governantes que pegou e deu para a escola o papel não só de ensinar a questão da escrita, essas coisas, da ciência, mas de ensinar a vida. Né? Essa questão que está na pauta do dia, né? Questão de gênero, questão de aborto. Os professores se sentem obrigados a ensinar alguma coisa que eles não estão preparados. Aí quando eu estava dizendo lá no início, a educação, ela não é pensada por educadores, ela é pensada por políticos. O nosso ministro da Cultura, o nosso secretário da Educação, o nosso secretário de Educação no Paraná ou no Estado, raramente é alguém formado na área de educação. Coloca alguém indicado com conceito político, que vai fazer aquelas ideias, aqueles conchavos, aquela coisa toda. E aí, Flávio, a educação vai a reboque. Vai a reboque, né? O senhor entregaria os seus filhos para o Estado educar? Não. Não. Olha, você aí, papai, mamãe que está nos vendo, por favor, não abra mão dos seus filhos. Faça o sacrifício que for. Eduque os seus filhos. Não deixe os seus filhos na mão do Estado. O Estado é incompetente. O Estado é corrupto, o Estado é ladrão e não vai formar o seu filho. E a responsabilidade você não pode transferir para a escola ou para os professores. A responsabilidade de educar é sua. Papai, mamãe, vovô, vovó, tio, tá? A responsabilidade de educar é sua. E uma observação, quando eu estava pensando nesse tema para compartilhar,
Eu me lembrei de uma reflexão que eu fiz há uns 2, 3 anos atrás. Eu fiz uma reflexão a respeito do momento político do Brasil, retomando o que você falou agora há pouco. Na década de 60 e 70, os jovens daquela época foram para as ruas, né, bradando para que a ditadura militar fosse derrubada e tal. E isso aconteceu, né? No começo, no princípio da década de 80, aconteceu a mudança, a transição, e vem aí a abertura política e tal. E em 90, aqueles jovens saíram uma outra turma, saíram para a rua e pintaram a cara de verde e amarelo, pedindo o empinchamento do Collor de Mello. Do Collor. O empinchamento do Collor de Mello. E agora em 2012... Mas quem impeachou o Collor de Mello foi a Rede Globo. Tá. Agora em 2012, novamente, a galera foi para a rua para impeachar a Dilma, e enfim. Qual que é o meu pensamento nessa questão aqui? Aquele pessoal que saiu na rua, ou saíram na rua na década de 60 e 70, eles não se prepararam para administrar o Brasil quando caísse aquele sistema. E aquela mesma galera, e aí a galera de 90, que saiu na rua para impeachar o Collor de Mello, eles não se prepararam para assumir o Brasil. Foi no colo da Dilma, na expressão aqui, foi na mão da Dilma, da turma do PT e tal. Reclamam. A pergunta que eu faço, Flávio, é a seguinte: esse pessoal que saiu em 2012 e levou o impeachment da Dilma Rousseff, esse pessoal, eles vão estar aptos para serem presidentes ou governadores em 2026, 2030, 2034. A pergunta que eu faço é: estão se preparando ou só estão com pedra na mão, atacando as pessoas que lá estão? Pastor, eu vou responder por mim. Eu recebi muito tapinha na cabeça. Sabe, tapa na cabeça? Eu era moleque, jovem, né? E o povo e as pessoas diziam que o jovem era o futuro do Brasil. Será que isso que nós estamos vendo no Brasil hoje é o tal futuro do Brasil? Será que isso que nós estamos presenciando, essa pouca vergonha que nós estamos presenciando, convivendo, vivenciando, que é uma coisa surreal, não dá para acreditar, não dá para entender o que está... São jovens que eram o futuro do Brasil? Não se prepararam. Não se prepararam. E estão se preparando? Essa é a pergunta que não quer calar. Essa é a pergunta que não quer calar. Nós vamos mais um intervalo, e antes do intervalo vamos falar da Black Friday, da Embalagens Paraná. Dia 24 e 25 de novembro, o dia todo, lá na Fagundes Varela, Embalagens Paraná, com a sua Black Friday. E vale a pena você conferir, hein? Vale a pena você conferir. Produtos de R$5 até R$25, ok? Dá uma passadinha lá. Ô, produção, eu queria ver o site da Rádio Web do Oliveira Júnior, pode ser? Alguém pode me fornecer? Se não puder me fornecer, não tem problema, tá? Eu já avisei o RH, né, para ficar aberto até sábado, 24 horas por dia. Porque se não tiver aqui o site do Oliveira, da Rádio Web, cabeças vão rolar. Vamos lá, até daqui a pouco.